Bom dia, pessoal. Estou fazendo um vídeo rapidinho aqui para mostrar que a gente fez uma atualização no nosso sistema, tá? Tangará da Serra do LRPD em relação ao agendamento, devido à necessidade aí de múltiplos agendamentos em horários, né? Ficaram vários pacientes marcados no mesmo horário. Isso dificulta para quem está na fase clínica e também no agendamento, tá bom? Então, vou fazer de uma forma simplificada aqui, demonstrando qual foi essa alteração. Estou aqui no sistema de teste. Nós temos 2 pacientes só na lista de espera, tá? Os 2 já estão agendados, o paciente 1 e o paciente 2. Lembrando que esse ID, ele sempre vai reiniciar cada mês a numeração, mas na frente nós temos o 0426, que é o mês correspondente ao mês que o paciente foi convocado, tá? Se ele não tem número ainda, é porque ele está na lista de espera. Então nós temos esses 2 pacientes, um foi marcado no dia de hoje, como se fosse um mutirão hoje, e um na agenda futura. Deixa ele carregar aqui. Aqui, esse aqui está na agenda do dia 8 de abril, e esse aqui está na agenda do dia, no caso, né, para hoje, e a agenda futura está no dia 11 de abril, perdão, é isso mesmo. Então, a agenda do dia, paciente testinho, né, 001426, o que vai acontecer? Se o paciente chegou na recepção, estiver presente, né, quem estiver na recepção vai confirmar. Lembrando que aqui no cantinho nós temos como fazer o reagendamento do paciente, também confirmar a presença, rastrear de onde veio esse paciente, se aconteceu algum cancelamento, né? Justificar a falta e cancelamento também aqui no finalzinho. Mas o que importa hoje é o agendamento ou reagendamento. Então, se eu for reagendar esse paciente e não compareceu, justificou, você vai entrar aqui e nós mudamos o que? Justamente o formato né? Não tem mais como escolher uma data aleatória, um horário aleatório. Nós temos as datas criadas de mutirão, eu coloquei no caso hoje, dia 11/4. Se esse paciente está marcado hoje, dia 8, vai ser reagendado para o dia 11/4, então vai aparecer esse quadro aqui, tá? Então eu posso até alternar entre os mutirões aqui em cima, ver quais são os pacientes que estão agendados nesses dias correspondentes, tá? E aqui nós temos o que? Foi distribuído vagas por slots. Então aqui no caso, a cada 20 minutinhos, ó, 7h20, 7h50, 8h10, tem quantidade de vagas disponíveis. São 5, sendo uma para cada fase. A cada 20 minutinhos vai ter um moldando, um fazendo prova em cera, um prova em dente, uma instalação e um ajuste. Lembrando que tem vagas excedentes também, que tem que ser justificado o uso dessas vagas se for necessário, tá? Então, nesse caso aqui, ó, se eu for reagendar o paciente, eu vou marcar ele, selecionar um desses quadros, né, da próxima semana, dia 11, no caso, do próximo mutirão, na simulação aqui, e vou confirmar, ele vai ocupar uma dessas vagas aqui no caso de moldagem, tá? Mas eu vou voltar aqui para a gente fazer a simulação como se tivesse com o paciente presente. Então o paciente chegou hoje no mutirão, clique em confirmar, coloque se é prioritário, se é normal, ele vai salvar, tá? Assim que salvar, o paciente vai aparecer aqui na nossa lista de fase clínica da moldagem, né? O paciente está aguardando a 0 minutos. Na agenda também vai começar a contar esse tempo aqui a partir da confirmação de presença, tá? O paciente que está marcado 7h30 chegou 10 horas e começou a contabilizar aqui o tempo. Então, aqui na fase clínica, o que nós temos aqui? Nós temos, né, o atendimento normal, certo? E agora tem uma novidade aqui também, já vou aproveitar e mostrar. Clicando em atender, nós temos aqui o local de registro de clínico do paciente, né? Como já era antes, normal, a cada fase, né? E aqui também tem um histórico clínico, tá bom? Então, tudo que vai acontecendo agora vai sendo salvo, a gente vai conseguir ter uma visualização aqui dentro também. Como esse paciente de demonstração não tem histórico nenhum, então não tem informação. Mas nós temos aqui dentro agora essa opção também de pesquisar o histórico, né? O registro clínico dos mutirões anteriores, tá? Importante, né? Para saber quem atendeu, quais foram as condutas, tá? Depois de colocar tudo aqui e preencher, nós temos o que? O mais importante, a alteração que aconteceu de fato, que é a agenda, né, próxima consulta. Então, clica no botãozinho, assim que eu clicar, ele vai mostrar para mim abaixo aqui, vai expandir essa área de trabalho. E nós temos aqui próximo agendamento, esse quadrinho. Sempre verificar se realmente a próxima fase do paciente é o que está aqui sendo sugerido, né? Aqui é óbvio, se ele fez a moldagem hoje, a próxima é peça em cera, né? Mas eu posso alterar aqui se for necessário, tá bom? Então, cliquei aqui em selecionar mutirão
ele vai mostrar para mim novamente o slot. Ele está marcado hoje, então o próximo agendamento, no caso aqui é sábado, né, dia 11/4, nós temos aqui uma vaga ocupada de 75, que é o paciente que eu tinha colocado para simular, para ele ocupar uma das vagas mesmo, tá? Cliquei em cima, ele vai mostrar para mim, ó, para a peça em cera, ó, agendado fase peça cera, slots com esta fase esgotada aparecerão bloqueados. Então, quando preencher todos os slots, ele vai ficar bloqueado, não vai conseguir marcar mais, tá? Mas aqui nós temos, no caso, vários horários, né? Então, você pode perguntar, não precisa mais, inclusive, de colocar o horário na ficha do paciente na recepção, o horário que ele está marcado. Ele pode escolher o que está disponível. Então, fica melhor 7h30 mesmo? Então, marquei 7h30 e vou confirmar. Confirmei o atendimento, vai finalizar normal, tá? Aí, finalizei a ficha clínica. Ele vai dar uma travadinha um pouco maior, porque agora a questão do slot demandou um pouquinho mais de raciocínio lógico aqui do sistema, né? Mas ele vai ficar agendado já na próxima semana. Deixa eu colocar a agenda futura. Aí já apareceu aqui no dia 11 o paciente, no caso, agendado para peça em cera retorno, tá bom? E interessante que aqui no painel da agenda inteligente, nós temos aqui o painel de vagas, que é onde eu vou ver esse quadro preenchido. Então eu vou consultar aqui agora, ó, paciente do dia 11 de abril, o que eu acabei de marcar, né, para peça em cera, uma vaga ocupada, então não consigo marcar mais uma peça em cera nesses 20 minutos, porque está dedicado para esse paciente na nossa simulação. Certo? Então ocupou uma vaga de 5, né? Então nós temos 4 ainda, que é para moldagem, para a prova do dente em cera, para instalação e para ajuste, mas para peça em cera não tem mais. E nós temos um paciente marcado aqui para moldagem, ó, nesse horário de 7h50, tá? Se eu quiser ver quem são os pacientes, eu vou entrar, ó, 7h30, testinho, esse que eu acabei de marcar, e o 7h50 é o Juca, que já estava agendado para fazer, no caso, a moldagem desse dia, tá bom? Se eu quiser mudar o paciente, mesma coisa, eu vou entrar aqui no cantinho, né, durante o meu atendimento, e vou clicar em ou agendar retorno, ou cancelar o atendimento. Deixa eu colocar aqui a agenda futura, aqui. Então eu vou, por exemplo, pegar o paciente e vou reagendar ele, colocar ele, por exemplo, em um outro dia. Clico aqui no cantinho, reagendar, do mesmo jeito, né? Eu posso, inclusive, voltar ele para o dia 8 de novo, ó. Vou colocar 7h50, voltando ele para a agenda de hoje. E aqui tem que ter justificativo. Por que eu estou fazendo alteração na agenda, né? Então eu vou fazer aqui teste, eu voltava para a peça em cera para hoje mesmo. Vou reagendar. E ele colocou ali embaixo que já possui um agendamento para hoje, porque realmente ele estava agendado para hoje, né? Aqui ele apareceu 2 vezes, porque o que foi concluído e o que ele voltou do dia 11 para cá, o agendamento novamente. Mas só porque foi uma simulação, né? A gente não iria fazer uma situação dessa, né? Se fosse de verdade lá no mutirão. Então, né, tá aqui. Ficou mais fácil, ficou mais interessante para a gente manter uma organização, um fluxo correto, mas pode acontecer, né? A necessidade de você procurar uma vaga, por exemplo, na hora de agendar o paciente e não ter mais vagas disponíveis aqui, porque a capacidade do mutirão já foi esgotada. Nesse caso, mesmo sendo paciente, a gente sabe que tem 4 semanas aí, né? Se for necessário, nós temos que fazer o que? Ampliar, no caso, né? Vou criar vários mutirões aqui, um mês todo fechado, jogar o paciente para o próximo mutirão que tem vaga disponível, tá bom? E assim, a gente vai ajustando esses detalhes, né? E eu conto com vocês para a gente fazer essa melhoria constante, tá bom? Muito obrigado.